sou Maíra Poubel, professora de História. A gente vai ver agora no explicador virtual sobre a República Oligarca, mas alguns movimentos dentro do ambiente urbano. A revolta da vacina. Bom, revolta da vacina, 1904. O nome está dizendo já, foi uma revolta por causa de uma vacina. Aí você fala, as pessoas vão se revoltar por causa de uma vacina? Então, foi uma vacinação obrigatória. A revolta da vacina foi uma revolta e manifestação popular ocorrida entre 10 e 16 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. O início do período republicano no Brasil foi marcado por vários conflitos e revoltas populares. O motivo que desencadeou isso foi a campanha de vacinação obrigatória, imposta pelo governo federal contra a varíola. A gente estava no período, no Rio de Janeiro, de modernização da cidade. Estava se procurando exterminar as doenças que tinham, que estavam assolando a população. Junto com isso, tinha um projeto também urbanístico, de aumentar as avenidas. Teve um movimento do Bota Abaixo, onde você destruiu alguns cortiços, onde você estava querendo expulsar a população pobre e aproximar a cidade do Rio de Janeiro aos moldes europeus. Então você está passando por um processo de mudança que inclui essa questão da política de vacinação obrigatória. No contexto da modernização da cidade do Rio de Janeiro, o combate às epidemias foi entregue ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que passou a implementar uma série de medidas de higiene pública com o objetivo de combater a febre amarela, peste bubônica e a varíola. Então Oswaldo Cruz ficou responsável por tentar acabar, liquidar com todas essas doenças que estavam acontecendo aqui no Rio de Janeiro. No Congresso e na imprensa surgiram manifestações contrárias ao despotismo sanitário de Oswaldo Cruz. Como assim despotismo? Vem de déspota, vem de autoritário. Eram consideradas autoritárias as medidas que Oswaldo Cruz fazia em nome de erradicar, de acabar com essas doenças. Em 1904, a aprovação do projeto de vacinação obrigatória contra a varíola para os brasileiros com mais de 6 meses de idade acendeu o estopim da revolta popular, que culminou em novembro com a revolta da vacina. Então olha só, gente, olha a figura aqui do Oswaldo Cruz. Efeitos da varíola. Ele estava tentando combater e para combater botar uma vacina para proteger a população. Você vê que ele está aqui, enorme, como se fosse uma grande agulha escrita higiene, Ele era visto, aqui o braço dele, alguns estão modando positivismo, ligado à questão também do militarismo, a questão como se fosse um déspota, um autoritário. Mas no fundo ele tinha se designado para resolver mesmo esses problemas de saúde pública. A população não foi esclarecida sobre a necessidade da vacina. Foi assim, falaram, olha, vocês agora vão ter que obrigatoriamente ser vacinados. Só que não esclareceu muito bem por que da vacina, como que seriam feitas essas vacinas. Diversos setores da sociedade reagiram à vacina obrigatória. Mas por que reagiam? Havia os que defendiam que a aplicação de injeções em mulheres era imoral, ou que a obrigatoriedade ia contra a liberdade individual. Aí começou a surgir um monte de boatos que as mulheres teriam que ficar com as pernas desnudas para poder aplicar a vacina, ou que a vacina ia ser aplicada no bumbum. Enfim, um monte de coisas que a gente está falando do início do século XX. Era considerado imoralidade. Como assim? A minha esposa vai ter que ser tocada por uma outra pessoa para aplicar uma vacina? Não, a minha esposa não. Então isso é um dos motivos. O outro motivo é que eles achavam assim, não, é o meu direito escolher se eu quero ou não ser vacinado. E se você me obriga, você está ferindo essa liberdade individual. Outros também não compreendiam como uma doença poderia ser evitada com a introdução de seu próprio vírus no corpo. E a questão, isso daí é uma questão mais biológica, de como que Oswaldo Cruz fez
para poder fazer essa vacina, né? Você põe a doença para criar anticorpos, para proteger, enfim. O que aconteceu foi que foi visto como um grande autoritário, aqui, ó, grande, dando uma ordem, sempre com a questão da agulha na mão. O grande problema era esse, a obrigatoriedade de se dar vacina nas pessoas. Tiros, brigas, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados às pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatório proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Isso daqui é um jornal de 1904, né, falando sobre os acontecimentos, o que estava acontecendo ali e qual é o motivo. A população do Rio de Janeiro não aceita essa medida de vacinação obrigatória. Durante mais de uma semana, a população enfrentou a polícia na rua. Eles foram para as ruas, organizando barricadas, lutas corporais e quebradeiras. Qual é a intenção? Não deixar com que fosse vacinada de forma obrigatória. Depois de retomar o controle da cidade, o governo prendeu mais de 1.000 pessoas e as deportou para o território do Acre. Então, olha só, preste atenção na figura. Você tem, de um lado, como se fosse aqui, ó, os sanitaristas. Você vê no bonezinho o símbolo, né, de como se fossem médicos. E carregando a bandeira da vacina obrigatória. Do outro lado, você tem a população. A população se revoltando e indo contra. Você vê aqui dentro das casas, né, um desenho de Leônidas, publicado na revista O Molho. A legenda reproduzida a seguir antecipou a revolta da vacina, que viria a ocorrer dias depois, entre 12 e 15 de novembro, quando a população enfrentou Oswaldo Cruz e sua guarda. Espetáculo para breve nas ruas desta cidade. Oswaldo Cruz, o Napoleão da Seringa, isso ficou conhecido, tá, gente? Oswaldo Cruz como Napoleão da Seringa. E a Lancreta, à frente das suas forças obrigatórias, será recebido e manifestada com denodo pela população. O interessante dos combates deixará perder de vista o das batalhas de flores e o da guerra russo-japonesa. E veremos na festa quem será o vacinador à força. Então você vê, a revolta da vacina foi uma revolta do povo, né? Foi uma revolta da população do Rio de Janeiro, que já estava sofrendo com as condições de vida, com o tecido no movimento de bota abaixo sido retirado à força das suas casas, e que no final disso tudo ia ter que ser vacinado à força. Eles não aceitavam essas condições. Bom, vamos ficando por aqui.